Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Focus. Eu sou a Vitória Vasconcelos Eu sou Bianca Braga. Matheus Araújo. Juan Figueiredo. e no vídeo de hoje iremos tratar sobre a exploração dos artistas pela indústria musical. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas no dia 16 de setembro de 2020, o rapper Kanye West usou suas redes sociais, em especial o Twitter, para publicar postagens que poderiam denunciar abusos da indústria musical. E em uma dessas postagens, o público ficou bem chocado com sua revelação. Abre aspas. Ao assinar um contrato de música, você abre mão dos seus direitos. Sem direitos, você não pode fazer nada com sua própria música. Outra pessoa controla onde e quando é reproduzido. Artistas não têm nada além de fama, turnês e mercadorias. Kanye também chamou muita atenção a essa falta de voz que os artistas podem ter. Abre aspas. Eu sei que muitos músicos não podem dizer nada, mas eu não posso ser silenciado ou cancelado. Eu vou dizer tudo como sempre. Então foi aí que ele acabou realmente reclamando do que a indústria faz. E fez uma menção sobre a falta de reconhecimento aos cantores negros. É interessante porque o Kanye West, ele sempre é o primeiro a colocar a boca no trombone, assim, por dizer. Ele nunca tem medo de se manifestar, né, a respeito desses assuntos. Ele realmente dá a cara a tapa. Ele realmente se coloca naquela posição de estar lá para criticar quem for preciso, criticar o quanto for preciso, Se principalmente questões raciais. Então, esse lado do Kanye é realmente um lado muito interessante, porque ele mostra pra gente aquilo que tá acontecendo por trás, que muitas pessoas não percebem Ele no mundo da ele música. tá até um pouco, ele é um pouco impulsivo E até. também- E não é a um primeira pouco vez que isso impulsivo acontece, também. vocês sabem. Já Sim, aconteceu teve várias antes. outras situações. Tanto é que a esposa dele, a Kim Kardashian, pediu um pouquinho de paciência com o marido. Ela até chegou a publicar nas redes sociais dela o que foi. Abre aspas. Como muitos de vocês sabem, Kanye tem transtorno bipolar. Fecha aspas. E ainda acrescentou que o rap é uma pessoa brilhante, mas complicada. A gente pode perceber isso um pouco claramente, que ele tem um pouco de impulsividade, mas só que ele não mente, né, também. Não, ele usa essa impulsividade Ele- dele e vai. Ele acaba, é até bom, nesse caso também de expor a indústria, foi até bom essa impulsividade, porque apesar de muita gente já estar falando sobre que a indústria musical é um pouco tóxica com as pessoas e Sim, tudo mais. sim. Muitas cantoras antes dele falaram sobre isso. Inclusive, nomes que todo mundo adora, todo mundo escuta, que isso, Taylor Swift, Lady Gaga, Nicki Minaj, Katy Perry, todas vieram antes dele. E Falando sobre isso e ninguém Sim. escutou. ninguém escutou, mas quando ele veio, ele acha que o jeito que ele veio mudou tudo. Eu acho que até foi um Essa- pouco impactante, na verdade. Essa porque questão da impulsividade dele também, a gente tem que perceber que tem vezes que é necessário e tem vezes que é um pouco desnecessário, que é quando extrapola os limites, assim. Sim, quando você pergunta, tá, mas tinha necessidade daquilo? Exatamente, como alguns acontecimentos que a gente vai falar mais à Mas é frente. a questão do que a Kim Kardashian pediu. Paciência, vamos... Vamos ter paciência, né? Pelo menos Vamos ele tem uma ponderar. boa intenção. Sim. E, tipo, uma das coisas bem chocantes que ele publicou foi os contratos dele. Ele abriu mão dessa privacidade contratual e postou todos os que ele tinha. E ainda chegou a dizer que iria expor mais ainda algumas produtoras, citando dois nomes que foram a Universal e a Sony. É interessante você falar que ele disse que ia expor a Sony, porque tem um ponto muito importante que é a gravadora Syco. A Syco, ela é parte da Sony. É uma gravadora que é representada pela Columbia Records, na América. E a Syco, ela já é muito conhecida por ter esse tratamento meio abusivo Controlador. com os seus cantores e tudo mais. Tem até um caso da Little Mix. Sim, sim. Puxando o gancho pelo que a Bianca falou, a Syco representava as meninas do Little Mix, que era um grupo de garotas que nasceu no The X Factor, do Reino Unido. E elas passaram 7 anos trabalhando com a Syco. Logo agora que elas saíram, no dia 9 de outubro, elas divulgaram uma música falando sobre como foi esse processo de exploração, porque a carreira delas, esses 7 anos, foi marcado por exploração, por abuso psicológico. Ela, em entrevista à Rádio Times, a Jessie, ela fala que, abre aspas, eu lembro de ser levado a uma sala e receber nossa agenda para o próximo ano. Nós ficamos tipo, desculpa, como é que é? Fecha aspas, é como se elas não tivessem controle sobre a vida delas. É como se a gravadora tivesse total controle sobre o que elas iam fazer
no ano posterior, assim por diante. Era tão abusivo, era uma carga horária extremamente opressora de diversas formas. Fora que ela também contou relatos sobre machismo, sobre Não serem levadas a sério. sobre não ser levadas a sérios. Isso acontece muito na indústria da música. As pessoas costumam até falar, tipo, mas por que que aceitou o contrato? Pois é. Então, só que elas eram muito novas. Pois né? Não leva em elas consideração Desculpa, não leva em consideração a mentalidade da pessoa naquilo. Pois é. Eram meninas de 15 anos. Elas topariam qualquer coisa. Era o sonho delas. É ingressar na música, é fazer sucesso. Elas não tinham nem Então, ideia, assim, né, do que eu ia não acontecer. julgo porque a pessoa quer um sonho que a pessoa tem. Então, ela submete a tanta coisa para poder viver esse sonho que só depois que você para e reflete sobre aquele assunto que você começa a pensar o que você poderia ter evitado e como poderia ter feito. Elas viram, assim, o mundo se abrir diante delas. Era uma Umas possibilidade muito possibilidades grande. gigantescas e foi aquele negócio, pegou nas letras miúdas. Elas não estavam prontas ainda para aquilo, estavam jovens demais. É muita covardia, inclusive, da gravadora. Muito. O Simon ele já tem uma fama grande de fazer isso, porque ele vê jovens participando do programa do The X Factor, né, que também, se eu não me engano, é dele, assim como o American Idol. E ele vê esses jovens participando e ele vê uma mina de ouro, porque são jovens bonitos, que vão atrair a atenção dos outros jovens também, que vão se espelhar e vão querer comprar tudo que eles produzirem. Basicamente, diamantes prontos para serem lapidados por ele. Da E- força que for. Sim. Pronto. Pra E caber uma naquela entrevista persona. delas, ela fala assim, ó. Não tivemos ninguém que nos perguntasse como está a nossa saúde mental. Era só, vai, vai, vai. Era sempre aquele algo robótico, sempre aquele, precisa fazer, vai ser feito, precisa fazer, vai ser feito. Era muito empurrado, era muito forçado. Não é, tipo assim, quando você tem 15 anos, você tá começando a sua vida, né? Você precisa de tempo para si. E não, elas começaram muito cedo. Elas precisavam de mais apoio mental do que do próprio dinheiro que a gravadora estava dando a elas. Pois é verdade. Mas Pegando o que- um gancho um pouco do que vocês estavam comentando aqui, a gente consegue perceber isso também em outros exemplos, como a indústria da música e a assessoria dos cantores e artistas, eles fazem com que crie uma imagem em cima do artista, se aproveita de tudo que o artista tem para criar uma imagem e vender aquela imagem para o público. Por mais que seja algo que o artista não concorde. Geralmente os artistas eles são forçados a seguir um padrão de beleza ou a seguir um padrão de alimentação para manter aquela aparência e vender aquela aparência para o público, para quem está consumindo aquilo tudo. Porque isso é prejudicial porque, como a gente pode pegar o exemplo da Taylor Swift, ela comentou no documentário dela para Netflix que ela passou por processos de ganho de peso, perca de peso muito rápido e muito intenso, porque tinha que manter essa aparência bonita, tinha que manter essa aparência que estava seguindo de acordo com o padrão de beleza do momento. Se encaixar, Se encaixar naquele naquele padrão, padrão. do hoje. Sim, e isso se torna prejudicial porque isso tanto afeta a saúde do cantor, do artista, quanto para o público, porque o público vê o artista e quer se espelhar em cima dele, quer chegar mais próximo É inevitável daquele ter artista. É essa... um norte. É um norte. Então, se no momento, por exemplo, você é fã de um artista, você vê o artista pintando o cabelo de uma cor, você quer ir lá pintar também. A Taylor, por exemplo, a Taylor teve processos que ela emagreceu demais, teve processos que ela tentou engordar um pouco mais. Então, esse processo é meio perigoso porque se uma pessoa ela tem um peso seu, tem uma vida saudável e quer se espelhar naquele artista e essa pessoa vai perder peso, ela pode perder peso assim de forma brusca e de forma sem um acompanhamento médico e que isso pode afetar a saúde dela, entendeu? Então é Ou perigoso. pode até se decepcionar por não conseguir também, se sentir Sim, culpado sim, por não ter alcançar. depressão, pode levar a depressão. Até E- porque eles se tornam os deuses. Sim. Querendo ou não, É como você quer se aquelas histórias espelhar. dos olimpianos. Exatamente. Mas é os uma novos coisa olimpianos. proposital até. Os artistas nem gostam dessa ideia de se tornar símbolos. Mas é uma coisa que dá muito interesse para as É gravadoras. como se eles fossem objetos que as gravadoras, as indústrias usavam para passar algo, para vender. Eles vendem a imagem do artista. Com certeza. Sim, a Acima gente de pode tudo. até, tipo, lembrar da Kesha, que o Dr. Luke foi um escândalo quando ela chegou e processou ele. Ela queria rompimento com a gravadora, ela queria rompimento com ele por conta de diversos acontecimentos, diversos abusos psicológicos, físicos, sexuais. Ela era forçada, como foi dito, a usar drogas. Ela tinha que estar
de um jeito pra vender. Ela tinha que ter aquela persona do que era aquilo que aparecia no clipe. Fora que não foram só abusos psicológicos, o caso da Kesha, né? O Dr. Luke, ele também foi um pouco mais longe do que isso. E ela ainda tentou fazer com que o contrato fosse quebrado, só que tinha ainda um limite de tempo para ela cumprir. Sim. Queriam que ela terminasse pelo menos os álbuns que tinham que ser gravados ainda, de acordo com o contrato. Só que, como é que você continua gravando? Interessante que, embora você esteja no seu limite, você precisa cumprir um contrato que não lhe agrada. E foi realmente o limite dela. Isso aconteceu depois de que ela foi internada em uma clínica de reabilitação, né? Quando ela saiu, tentou realmente largar isso e se viu presa nesse contrato. E como é que queriam que ela gravasse, continuasse gravando, trabalhando com a pessoa que abusou dela? Engraçado ia também ser- é que você não tá mais aguentando, mas você precisa terminar. Caso você não queira mais, eles fazem de tudo para piorar a sua vida. No caso das meninas do Little Mix, elas encerraram a produção com a gravadora Psycho no lançamento de um álbum, se não me engano, a LM5. Uhum. E depois que eles encerraram o contrato, eles fizeram de tudo para boicotar o álbum delas. Tipo, a produção, a gravação, o divulgamento, tipo, eles usaram tudo, né? E ultimamente, agora no dia 9 de outubro, elas lançaram uma música, se eu não me engano, Not a Pop Song, que ela fala assim, ó, em um dos versos: não faça o que o Simon diz. Disseram que para seguir qualquer sonho, seja um fantoche na mão de alguém. Funciona pra você, mas eu não sou assim. O Simon é o dono da gravadora, Isso, né? o Simon é o dono da gravadora, sabe? Ele tá sempre muito próximo de todo o processo que tá acontecendo com o controle das pessoas e tudo mais. E acho que ele é a mente pensante de tudo que Ele é à acontece. frente de tudo que tá À acontecendo frente lá, de com tudo. certeza. Inclusive, falando mais sobre essa questão da Psycho, não só a Little Mix passou por esses problemas com o Simon Cowell, como também a One Direction, que foi outro grupo formado no mesmo programa, o The X Factor, em 2010. É um grupo de 5 garotos que, assim como a Little Mix, também eram adolescentes. Eles viram o sonho deles sendo colocados ali como uma proposta. E aí aceitaram. Só que eles nem imaginavam que não só iam ser explorados incessantemente, que nem a Little Mix, em questão de trabalho, de ter que fazer 5 álbuns consecutivos, ao mesmo tempo que também faziam turnês mundiais. E quando eles achavam que iam ter um descanso, na verdade, eles não podiam, porque tinham que sair para divulgar o álbum que tinha acabado de ser lançado. Dá para perceber muito isso no Imagina documentário. esgotar. esgotamento É aquele deles. vai logo, tem que fazer, precisa divulgar, senão não tem outra escolha. Totalmente deve esgotar. Sim, totalmente. Esgotou os meninos, certeza. Com certeza. Também não só isso, porque fica muito pior. Como eles eram garotos, né? O público-alvo dessas bandas, desses grupos, costumam ser garotas jovens. Então, o Simon viu naqueles meninos, assim, uma mina de ouro. Um diferencial, né? Um menino de ouro. Garotos bonitos e jovens, Uhum. por quem as meninas podiam se interessar e Aquele querer comprar a crush. imagem. Exatamente. Então, ficou uma coisa muito pior, porque não só queriam explorar o tempo de trabalho deles e, tipo, a saúde mental, como também colocavam muita pressão na aparência e na imagem que eles iam vender. Porque eles não ganhavam dinheiro só com música. Eles vendiam toda a imagem deles, vendiam perfumes, vendiam roupas, vendiam coisas com as fotos, bonecos até. Então, eles eram literalmente objetos que estavam à venda. E nisso, o Zayn Malik, ele deu até algumas entrevistas depois que ele saiu da banda em 25 de março de 2015, falando sobre como é que era lá dentro. Ele saiu da banda justamente por causa dessa pressão. E ele contou, depois de 5 anos de banda, 4 anos de banda, 4, 5 anos de banda, que eles não tinham controle algum sobre a vida deles. Ele falou, em 2016, ele lançou um livro, o nome do livro é Z, e ele falou em um desses versos do livro: me sentia bem cansado e detestava a sensação de estar sempre representando o papel. Porque, como eu falei, era essa imagem que eles tinham que cumprir, porque era o que as pessoas queriam ver. Eles não podiam ser eles mesmos, eles não podiam pintar o cabelo, eles não podiam deixar a barba crescer, porque tinham que ser essa imagem perfeita que as garotas tinham que amar e idolatrar. Isso me lembrou também um pouquinho do choque do pessoal em relação a Miley Cyrus, né? Tipo, o pessoal ficava, meu Deus, o que aconteceu com a Miley? Cadê aquela pessoa que ela era? E, tipo, a gente esquece que... Bom, a gente vê esses casos e pensa, caramba, e se aquilo foi realmente uma persona que criaram pra ela, não era ela? Muita gente julgava, né? Dizia até que era por causa que ela tinha deixado o namorado, que ela tinha desiludido, mas
Não, é simplesmente a pessoa seguiu um personagem e agora disse, chega, eu não quero mais, eu quero ser quem eu sou. Foi parecido com o que rolou com a Katy Perry, né? Que ela, as músicas antigas, os álbuns antigos delas, mais clássicos, como aqueles álbuns que tinham a música California Girls, Hot in One the of the Cold. Boys, Sim. Teenage É o Dream. Teenage Dream, né, o Ela- álbum. Todas aquelas músicas dela, ela revelou depois, com o lançamento de um novo álbum dela, que, inclusive com o single Bon Appetit, que ela criticou a indústria da música, porque ela, naquela época desses hits antigos dela, e mais clássicos, não tinha a essência total da Kate ali. A maioria era o que a indústria da música pedia pra ela fazer e entregar um produto porque era aquilo que estava vencendo no momento. Então ela não tinha... Ela tinha um pouco de parcela de originalidade naquilo, tinha, mas não era um trabalho totalmente dela, que ela queria fazer, que tem a essência dela por completo. Então, depois, ela resolveu afrontar a gravadora, né? E lançou esse Bon Appetit, que criticou esse hit criticou toda a indústria da música, que... Falando que as falando pessoas que eram eles como queriam comidas. moldar ela, queriam forçar ela a ser algo que ela não queria. E ela abriu a mente dela para um mundo novo e começou a produzir coisas totalmente com a essência dela, com a cara dela, do que realmente ela queria fazer. Quem é a sem Kate? a influência, quem é a Kate, sem a influência pesada e maçante da indústria da música em cima dela. O próprio clipe de Bon Appetit, ela mostra como se ela fosse uma comida sendo preparada. E no final do clipe ela é exposta para vários homens, todos homens, que vão avaliar se ela tá boa ou não para ser servida. Então, tipo, é uma clara crítica de como as gravadoras, a indústria da música, as produtoras, elas preparam como uma receita pronta essas pessoas para serem colocadas à venda. E é sempre a mesma receita, tipo assim, é sempre aquela figura daquela pessoa bonita, daquela pessoa que precisa fazer aquilo, precisa se comportar daquela maneira. Tem um corpo bonito, Justamente. chamativo. Sim, é sempre aquele bolo bem preparado, digamos assim. E isso é muito prejudicial para a saúde mental dessas pessoas, né? Porque não só a questão do trabalho incessante, mas só que a pessoa fica com isso na cabeça. Tipo, eu preciso ser perfeita, eu preciso alcançar o que a gravadora está exigindo de mim. Só que nem sempre as pessoas conseguem. Nem sempre as Inclusive, pessoas conseguem. tem um pouco aí também a gravadora e a indústria da música aliada junto com a mídia. É uma mistura, assim, que realmente pode afetar o artista de forma brusca, porque a mídia, ela Não tá lá perdoa. justamente para noticiar, né, e vender e mostrar a imagem daqueles, porque a gente tem aquela visão do artista perfeito. E o que vai ser polêmico em cima do artista são as suas imperfeições. Então, ela quer retratar as imperfeições. Então, a mídia, ela afeta de forma negativa também a vida de alguns famosos, que, por exemplo, no caso da Taylor, quando ela estava muito magra, reclamavam que ela estava muito magra, diziam que ela estava sem bunda. Então, quando a mídia ela colocava isso para ser discutido, as redes sociais também discutiam sobre isso. Caiu em Então, cima. querendo ou não, essa coisa da rede social cair em cima disso tudo fazia com que aquilo chegasse ao artista de forma muito negativa e depreciativa. Então, o artista se via na obrigação de, sei lá, ganhar peso. E quando ganhava peso, tinha um comentário, será que ela tá grávida? Nossa, como ela tá gorda e Nunca tal. agradava ninguém. Nunca Então, é o nunca agradava, suficiente. nunca é o suficiente. Então, esse negócio de vai e volta acaba sendo muito desgastante pro artista. Isso tem relação com o que o Zen falou também no livro. Ele falou, abre aspas, nunca falei em público sobre isso, mas estava enfrentando um distúrbio alimentar. Sentia que não tinha mais controle sobre nenhum aspecto da minha vida, então controlava a comida, que estava ao meu alcance. Então, chegam a fazer uma pressão tão grande psicológica que a pessoa ela começa a ter problemas e distúrbios que muitos outros meninos da própria banda também falaram, que eles adquiriram ansiedade, depressão, transtornos alimentares, como foi o caso do Zen. Questão de transtorno alimentar, eu só consigo lembrar de Pretty Hurts, da Beyoncé. Sim. Sim, que ela Menina. fala, que ela apresenta também essa questão dos Do corpo, tem que estar naquele corpo, naquela coisa que os fãs vão querer atingir. Atingir padrão de beleza Ela- machuca, fere. Ela fala muito disso na música. No clipe ela faz como se fosse um concurso de beleza, né? Sim, sim. Que é realmente como é hoje em dia a mídia. Então essa pressão sempre traz muitos distúrbios psicológicos, é inevitável. Então não é saudável. As pessoas costumam olhar para esses olimpianos que são os famosos hoje em dia, que são como deuses olimpianos, e costumam achar que a vida deles é perfeita. Mas como o próprio Kanye West falou no começo, os famosos, os não artistas... tem nem voz. Não tem voz, eles só têm a mercadoria
as turnês e a fama. É como se fosse só uma casca ali que as pessoas precisam admirar, precisam seguir, só que eles não querem ligar o que tá dentro, pro que tá dentro. Que são Fica muito só o exterior. Só o Pois exterior. é. Que são pessoas que passam pelas mesmas situações que a gente, são pessoas que são humanas, que ficam doentes, que tem gente que acha que o famoso tá sempre ali, não fica doente, tá sempre 100% blindado. dispor 100% do seu tempo pra fazer shows e não fica desgastado depois. Pelo contrário, eles sentem esse desgaste, até mais do que a gente. Essa questão do Kanye West, que a Bianca citou, ele é tão necessário e ao mesmo tempo desnecessário, aquela situação que a gente fica ainda se perguntando, porque houve uma situação desnecessária, mas que levou a algo necessário, que foi o prêmio, a premiação, né, do VMA de 2009, em que a Taylor Swift, ela ganhou o prêmio, né, aos seus 19 anos, ganhou o prêmio de melhor videoclipe feminino com You Belong With Me. E nesse momento ela estava disputando também com a Beyoncé com o clipe Single Ladies. Uhum. Então, nesse momento que ela recebeu esse prêmio, a Taylor, ela foi fazer o seu discurso e o Kanye interrompeu o discurso da Taylor, subiu no palco, interrompeu o discurso dela e falou que a Taylor não merecia aquele prêmio, que quem merecia era a Beyoncé, porque ela fez um clipe, entregou um clipe bom com Single Ladies e merecia ter sido o melhor videoclipe feminino. Só que isso dele gerou muita polêmica, entendeu? Foi algo muito errado, ele ter falado tudo isso, atrapalhado. Tanto que quando foi depois que a Beyoncé foi receber o prêmio de música e clipe do ano, ela foi e chamou a Taylor para terminar o discurso dela depois. Sim, foi aquele negócio. Havia necessidade de ter subido e chegar daquele jeito? Não havia. Porém, foi algo que realmente repercutiu tanto, impactou tanto, que foi um evento carregado de tanto simbolismo, que nessa premiação do VMA de 2009, nos dias que se seguiram, houve uma discussão muito intensa nas redes sociais sobre assuntos como machismo e racismo. Sim. Na indústria da música. Machismo porque a Taylor foi interrompida por um homem, né, no meio do seu discurso. Você não deve usar a sua causa para diminuir o outro. Você deve usar a sua causa para conseguir trazer mudanças E união. de forma positiva e de forma que se unam. Fraternidade, sem ser uma discussão que você oprima o outro. Então, teve essa questão do machismo envolvido. E a questão do racismo, porque a gente pode perceber... outra questão do machismo também. A gente pode perceber que a mídia e as indústrias das músicas, elas dão mais prestígio ao público masculino. Sim. E então, tem toda essa questão do machismo. E já no racismo, a gente pode perceber que a maioria das pessoas que recebem os prêmios das músicas, elas são brancas. E quase nunca a gente consegue, muito pouco a gente consegue ver pessoas pretas recebendo, se é que eu posso falar assim, porque negro, né, é um termo meio pejorativo, então pessoas pretas recebem não recebem tantos prêmios quanto as pessoas brancas. Já é uma coisa conhecida. Já é uma coisa assim que a gente já tá acostumado a ver, entendeu? Então essa discussão que o Kanye West fez foi algo desnecessário, mas ao mesmo tempo foi necessário para levantar uma discussão. Trouxe boas consequências, pelo menos. Trouxe a discussão à tona. Realmente foi um pouco incômodo para Taylor ter o seu discurso interrompido, mas pelo menos as consequências foram positivas, porque levou à tona o discurso de questionar isso, de você pensar, mas por que ele fez isso? E ele também, vale ressaltar aqui que ele, como eu disse, né, ele às vezes ultrapassa um pouco o limite, ou até demais. Ele ainda rememorou todo o caso de 2009, né, na letra de uma de suas músicas, que foi intitulada Famous, que foi lançada em 2016, e na letra ele dizia mais ou menos assim, abre aspas, eu sinto que eu e a Taylor ainda vamos transar, porque eu fiz aquela vadia famosa, fecha aspas. Então ele se achava responsável pela fama da Taylor naquele momento. Pelo que ele fez em 2009? Pelo que ele fez em 2009. Sim. Então ele acha que aquilo só deu fama pra ela porque ele apareceu ali. Inclusive, ele deu uma entrevista recente ao podcast do Nick Cannon, em que ele falou sobre o assunto do que aconteceu no dia. E ele falou que foi necessário aquilo, porque foi Deus que queria que ele invadisse o palco naquele momento, entendeu? Então ele começou a falar umas coisas meio sem sentido, que ele achava que era necessário ele subir ali pra ela se tornar famosa. Acho que meio que tirando um pouquinho a culpa dele em si, botando uma coisa assim, mais acima. Uhum. Sou só o mensageiro. Ele dizia assim, abre aspas, no momento Deus está me dando a informação. Se Deus não quisesse que eu subisse no palco e dissesse que a Beyoncé tinha o melhor clipe,
ele não me colocaria na primeira fileira. Eu teria sentado lá no fundo, fecha aspas. Entendeu? Então, ele se achou responsável pela fama da Taylor. Então, eu acho isso é algo, assim, até um pouco a gente se questionar sobre se foi realmente, assim, algo que ela só ficou famosa por causa dele ou não. Mas, assim, muitas pessoas... É nítido que dá pra perceber que a Taylor, ela conseguiu, que ela chegou até onde ela chegou por prestígio próprio dela, pelo Mérito seu próprio dela. talento. Não precisava de um homem, né, pra chegar lá e interromper ela, pra ela poder ficar famosa, Tanto que entendeu? ela é muito esforçada em tudo Ela é que muito faz. esforçada em tudo que ela Sim. faz. Podemos ainda também falar que não foi só isso que a Taylor passou. Ela passou por várias situações envolvendo a indústria da música. Ela teve uma confusão e uma discussão, assim, muito intensa com a sua gravadora, que era a Big Machine Records, que ela tinha... A maioria todos os seus hits do começo da sua carreira pertenciam a ela, os direitos, entendeu? E ela tinha assinado esse contrato aos 15 anos, tanto que ela ainda falava, gente, toma cuidado quando você é muito novo ou muito nova, e você vai assinar um contrato com uma indústria de música, uma gravadora, porque realmente você tá, como o Araújo falou, você tem aquela visão, seu sonho tá bem ali, e você vai e E finca pega. os dentes nele, com garra e tudo mais, Sem pensar e nas você, consequências. sem pensar nas consequências. Então, ela tinha como produtora, né, a Big Machine Records, que era comandada pelo Scott Borchett. E houve essa questão de, tipo, os direitos da Taylor não pertenciam a ela, nem como compositora. Pertenciam totalmente à gravadora. E ela tentou por anos e anos tentar pegar esses direitos para ela. E ela não conseguia. Até que chegou um momento que o contrato dela com essa gravadora acabou. E ela teve que tentar lutar ainda mais por esses direitos dessas músicas dela. Só que ela foi e pensou, não, já que meu contrato acabou aqui e eu não me sinto confortável nessa gravadora, vou então migrar para outra. E o Scott, ele ajudava muito a Taylor nesse quesito, incentivava ela a fazer isso. Porém, como ela queria tantos direitos das músicas antigas dela, ele falou, não, então você pode assinar um novo contrato com a gente, né, com a gravadora, para você ter acesso aos direitos das suas músicas aos poucos. Como seria isso? À medida que você entregasse novos materiais, novas composições para a gente ia lhe dando aos poucos as Uma pela suas outra. Mas músicas. isso era uma troca? Era tipo, ele entregava uma música nova e ela tinha direito àquela outra, ou não? Ele não especificou como era no contrato, porque ela se recusou a assinar o contrato. Ele comentou com ela sobre esse contrato, mas seria basicamente isso. Cada material e material composição nova que ela entregasse para a Big Machine Records, ele iria devolver uma parcela dos direitos da música dela aos poucos, até ela atingir total... Nossa, mas ela até ia ela conseguir levar... total, ela ia levar entendeu? muitos anos pra recuperar tudo, levar porque ela muito tem tempo vários pra isso. álbuns. Ela ainda cogitou em assinar, ela pensou um pouco em assinar esse contrato, mas muito pouco. Por quê? Porque ela já tinha conseguido uma outra oportunidade com a nova gravadora, que eu vou falar mais à frente. E ela, no mesmo instante, ela acabou descobrindo que a Big Machine Records foi vendida para o Scooter Brown, que é uma pessoa que a Taylor não tem uma boa relação com ele, que é uma pessoa que eles não se dão bem, entendeu? E que ela não gosta muito, assim, não tem uma relação saudável. E ela foi e recusou total aquele contrato que estava sendo ofertado para ela, porque ela ia lançar novas músicas e essas novas músicas dela, que ela ia usar para ganhar os direitos das antigas dela, iam ser totalmente entregues na mão de uma pessoa que ela não tem uma relação Não muito confia, saudável, que não não confia. Sim, sim. Porque quando você escreve um contrato, ela é pautada na confiança. O produtor, ele oferece a confiança dele, né? Mostra ser uma pessoa confiável e no final ele passa a perna. Então, isso é totalmente desagradável e deselegante. Depois que ela descobriu isso, ela, então, né, considerou ir mudar de gravadora. E ela acabou indo para a Republic Records, que é a subsidiária da Universal Music Group. Aí ela foi e comentou, né, que ela resolveu arriscar tudo e deixar todo o passado dela para trás para ela focar no seu futuro. Porque o passado dela poderia ser deixado para trás, poderia ser vendido, mas o que ela não poderia vender de jeito nenhum é o futuro dela, que aquilo sim ia ter influência e ia marcar a carreira dela. Então foi o conselho que ela deu para todo mundo. Gente, se você puder abrir mão do seu passado para poder desenvolver melhor o seu futuro e cuidar melhor do seu futuro, faça isso.
ela aconselhou todo mundo a fazer isso nas suas redes sociais, porque ela escreveu várias cartas abertas, entendeu? Sobre esse assunto. Mas ela conseguiu recuperar os álbuns antigos? Não, ela não conseguiu. Ainda tá na luta ou Ela ela ainda, desistiu? ela ainda tá na luta, mas não tá aquela luta tão intensa como antes, porque foi como ela disse, ela quer deixar pra trás o passado Uhum. e focar mais no futuro. Pra não Hoje ficar ainda há muito essas presa, discussões, né? hoje ainda há essas discussões e um pouco de conflitos, né, que uns tentam, a Taylor tenta se justificar com a gravadora e a gravadora tenta se justificar com a Taylor. A Taylor fala uma coisa e a gravadora fala outra, entendeu? Então, eles tentam dizer que a Taylor tá errada e em momentos a Taylor fala que é a gravadora que tá mentindo. Então, ela resolveu arriscar tudo para ela desenvolver um projeto com essa nova gravadora, que é a Republic Records, em que ela teria, né, de acordo com ela, liberdade maior e os direitos melhores, teria liberdade maior e melhores direitos em cima das suas próprias composições. Uhum. Ela sentiria mais em casa, assim, mais liberdade de poder alterar suas músicas, compor suas músicas de forma mais tranquila e os direitos iriam ser todos para ela. Uma parcela ia ser para a gravadora, mas a maior parte ia ser dela. Então ela poderia fazer o que ela bem entendesse com as músicas dela, sem depender de gravadora. Lógico que com seus limites, mas não tanto quanto antes, que ela praticamente a gente nota que ela parece que as músicas nem eram dela, né? Parece que as músicas eram totalmente da gravadora e ela não fez nada ali, só cantou uma música, entendeu? Só interpretou que tava lá. Exatamente. Aí, então, o Scott, ele afirmou que ele tinha comentado com a Taylor sobre, bem antes da venda da Big Machine Records pro Scooter. Ele tinha comentado com ela, mandou mensagem pra ela, mas segundo ele acha que ela não visualizou. Mas a Taylor afirma que ela só ficou sabendo no mesmo dia, junto com todo mundo, né? Todos os fãs e tal, no mesmo dia que foi anunciado, entendeu? Que tinha sido vendida. Mas aí ela afirma que não viu nenhuma mensagem dele, e ele afirma que foi avisar a ela com antecedência. Então rola esse Ele disse, choque ela de disse. informações. Ele disse, ela disse. Ficou uma coisa mal entendida, então, no final. Então, o Scott, ele nega a versão da Taylor e a Taylor nega a versão do Scott. E tem quem fique do lado do Scott também. Sim, então ela escreveu uma carta e publicou nas suas redes sociais, esclarecendo e criticando toda a gravadora, esclarecendo os assuntos para os fãs. E os fãs apoiaram a Taylor. Só que no mundo dos artistas, teve artistas que se dividiram entre apoiadores da Taylor e artistas que iam contra a Taylor. Sim. E entre eles que foram contra a Taylor foram Justin Bieber, Demi Lovato. E a Halsey, ela apoiou totalmente a Taylor. A Halsey ainda comentou em um post que as músicas da Taylor faziam se sentir viva, influenciava muito nas composições dela. Então a Halsey, ela apoiou totalmente a Taylor nesse quesito. Então houve essa divisão de quem apoia a Taylor e quem não apoia. Então a gente consegue ver que a indústria da música ela faz isso. Se você não tiver cuidado, você não tiver aquele cuidado de mergulhar com calma, porque tem gente que mergulha logo de cabeça. É uma Você isca pode de... pisar em cacos e pode se dar mal. Então você tem que tomar esse cuidado. É uma isca de peixe. É uma Basicamente, isca de você cria aquilo ali e fica preso quase uma jaulazinha. Bom, depois dessa grande discussão sobre essa constante batida que tem a indústria musical e os seus artistas, vamos ficar por aqui e eu gostaria muito de agradecer a todos os presentes e a você que acabou Obrigada. assistindo o nosso vídeo. Então, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.